Irmãos e irmãs, solenidade da Imaculada Conceição, Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria, padroeira da nossa arquidiocese. Por isso, uma das primeiras palavras é agradecer a Deus, a esta Mãe do céu, pela sua proteção, também pelo seu amor. Rezemos também pelo nosso arcebispo e o pastor das nossas variadas comunidades paroquiais. Rezemos por todos os párocos que com ele fazem a vida das comunidades dos fiéis. É missão de todos estarmos reconhecidos e, sobretudo, orientados por esta palavra de Maria, a sua disposição total ao serviço de Deus e ao serviço da Igreja. És a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Entrega total. Eu creio que servir a Deus é sempre um dos riscos, está entre os riscos maiores na vida. Não é fácil aceitar um desafio como este de Maria, prometido a um homem, e aparece um intruso, entre aspas, é o dono da vida, mas de facto Deus intrometeu-se, interrompeu praticamente por algum tempo o desejo de Maria, como de qualquer mulher, ter o seu marido, ter a sua família, e que o filho que nascemos seja mesmo do nosso marido. Mas aqui vemos como é que o mistério divino usa positivamente a dedicação de certas pessoas. Conta-se que Maria é mesmo uma mulher de oração, serviçal na vida doméstica, humilde e, sobretudo, atenciosa. Quem foi à Terra Santa poderá ter passado por Nazaré. Infelizmente, é um dos lugares mais disputados pelos nossos irmãos muçulmanos. Os conflitos entre as duas comunidades, judeus e muçulmanos, e agora os cristãos, nem sempre conferem àquela cidade a paz que bem se esperava. Já não são conflitos maiores hoje, porque controlados, mas mesmo assim, lembra-me quando fomos para a peregrinação à Terra Santa, o Rosário também estava no grupo e a esposa, para podermos fazer compras, tínhamos a entrar e fechar a porta, porque temia-se que a qualquer altura um desgraçado que não gosta nada de cristãos podia entrar lá e fazer explodir qualquer coisa. Tanto é um lugar onde os cristãos, apesar de sermos praticamente parte do patrimônio ainda, somos suspeitos. Então, Nazaré. Rezemos por esta cidade, Nazaré, que acabou por ser ela a dar à luz o Salvador do mundo. O primeiro texto mostra-nos como é que diante do mal, diante do pecado, tanto o homem como a mulher lavaram as mãos. Ninguém assumiu
o que tinha acontecido. Há contos dos apócrifos que às vezes, da maneira antiga, dizem que Deus vinha sempre ao fim do dia cumprimentar Adão e Eva, saber como é que passaram um dia, e num desses dias aconteceu isso que escutamos neste texto do capítulo 3 do livro do Gênesis, versículos 9, 15 a 20. E Deus chegou e chamou Adão. Adão, e onde estás? Porque normalmente Deus devia entrar e encontrar logo os dois aí, mas nesse dia foi infeliz. Onde estás? Adão respondeu: ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, e como estava nu, tive medo e escondi-me. E Deus replica: quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore proibida? E ele não assume e diz: a mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. Se continuássemos a conversa até a serpente, provavelmente a serpente podia também dizer outras coisas. Até podia dizer que não, eu só dei a fruta a Eva porque ela já há muito tempo anda a insistir comigo para lhe dar a provar. Tá vendo? Provavelmente ninguém assumiria a culpa. Aqui está uma história destes homens, mas também a história de cada um de nós. Muitas vezes, quando somos apanhados em flagrante delito, assumir a verdade e a factibilidade do erro, muitas vezes é difícil. E isso se pode se estender até às realidades de nações, de políticas, de igrejas, para até nos auto-justificarmos por aquilo que deveria ter sido bem vivido, bem preservado, bem feito e que não acontece. Não acontece. Adão diz que é a mulher diz que é a serpente. Daqui a pouco a serpente diz: não, era que andou me provocar sempre, e agora não sei o quê. E se deixemos um pouco a realidade de países, às vezes também acontece a mesma coisa. As ladainhas das independências e das liberdades mal sucedidas, infelizmente, continuam a ser reenviados para os antigos autores. É bom que estejamos atentos àquilo que se faz como vida, ideologias e também governos, políticas de cada nação. Os discursos não são muito ausentes, não são muito diferentes. Os malianos e os burkinabés, esta semana andaram em manifestações contra os franceses, a dizer que não, vocês franceses é que estão a estragar o nosso país. Mas de facto os discursos das independências recorrem sempre à colonização, também bem verdade, ou então a um adversário que é bem conhecido. Então estão a ver às vezes o não assumir o pecado e a verdade é própria da história do homem. Ontem foi Adão, é a mulher. A mulher é a serpente. Nós também, primeiro andamos aqui, primeiro é a colonização, depois é a guerra, agora é a pandemia, a crise. As histórias são as mesmas, não muda, a história do homem é mesmo assim. Ninguém diz, olha, o plano que nos fixamos de facto ficou errado. Ninguém.
Quem vai assumir, por exemplo, que, olha, eu tinha prometido 6 empregos e infelizmente não saíram. Portanto, isso aqui é difícil assumir, né? Mesmo uns em casa, os esposos também às vezes, desenhamos estados de vida de praticamente paradisíaca, vida de paraíso. Quando os jovens namoram, diz que vou fazer de ti uma mulher feliz. Assim, muitas mulheres já ouviram falar disso, né? Vou fazer de ti uma mulher feliz. Agora, vamos contar quantas ficaram realmente felizes. Quantas ficaram felizes, estão felizes e continuarão a ser felizes. As promessas, muitas vezes, devem ter bem lidas. O assumir os erros não é pecado. O pior pecado é recusar assumir os erros. Adão, se tivesse assumido o seu pecado, provavelmente a nossa humanidade seria muito diferente. E se Eva também tivesse assumido o seu pecado, também teríamos uma vida familiar muito diferente. Mas tanto o homem e a mulher não se aceitam com muita facilidade perante o erro. Então, a primeira lição hoje para nós é procurarmos assumir os erros da história e da nossa vida. Os erros, assumi-los, foram feitos por nós e por nós. O Papa agora foi à Grécia e houve uma jornalista ousada que queria provocar a boca do Papa. Disse ao Papa: "Oh, Papa, o arcebispo de Paris pediu a sua demissão, né, por causa dos problemas que lá estão se passar, ligados a assédios sexuais e a pedofilias. E logo que ele pediu, o Papa já disse assim: já podes ficar descansado, já podes ir para casa." Por que o Papa respondeu tão rápido assim? Tão rápido assim? E o Papa não respondeu. Disse, virou o microfone à jornalista a dizer que, o que te parece? Será que o erro feito pelo bispo, se de facto terá sido feito, não está provado, será o mais grave do que os outros erros de muitos impunes, pessoas que andam aí? E até distinguiu coisa um pouco grave para muitas pessoas, quando disse que pensas que os erros da carne são mais graves do que os erros morais? Hoje conhecemos autores morais de coisas gravíssimas. Pessoas que maquinam, por exemplo, às escuras, às escondidas, projetos demoníacos, não são conhecidos. Não são conhecidos. Ouvi dizer que não sei se é verdade, não li também, que o nosso bispo de Cabinda sofreu um atentado, praticamente. Não sei se não morreu, provavelmente o Espírito Santo, Deus o protegeu. Mas se isso for verdade, significa que há pessoas que estão a maquinar projetos diabólicos. Diabólicos. Até porque, pronto, ele fala à vontade e ele sempre se assumiu. Eu, o que falo, estou a dizê-lo como angolano e pastor, que sinto que certas coisas deveriam ser melhores. Pronto. Não pertence a nenhum partido, mas há gente que não gosta disso. Provavelmente os últimos discursos sobre, não sei se os kilobytes, não sei o que, isso é que doeu um pouco mais. Doeu. Quando falou-se da pobreza do nosso espírito, da maneira de ver as coisas, a cegueira. De facto, há coisas mesmo que vemos que às vezes fingimos que não estamos a ver coisas.
Eu vejo quando as estradas é que são mais. Mesmo agora houve congresso, mas eu vejo quando esta estrada da Samba fazerem passar o presidente da República naqueles buracos aí, eu não aceito. Isso é hipocrisia. E esses senhores que conduzem o carro do presidente desviam dos buracos. Porque é para o presidente saber que a estrada está boa, mas não está boa. Quem conhece a rotunda da Samba aqui, depois do Zango, não sei, da Zamba, está uma desgraça aí. Eu acho que se o carro do presidente tivesse passado naqueles buracos, ele ia dizer que é um atentado aqui na estrada. São coisinhas assim. Quando se falam, a gente pensa que está a criticar o regime. Não, o problema não é. O problema da Angola não são só os partidos. Os partidos existem em todos os países. O problema dos países são os que governam. Que nem todos estão no partido, estão no governo. Nem todos pertencem a um partido, estão no governo. Os que governam é que são responsáveis por certos danos. Por certas coisas não prestam. Um buraquinho aqui não consegue tapar e quando o presidente passa, escolhem um lado bom. Eu estive quando o presidente estava a passar. Eu parei, queria ver até onde ia passar. Passaram com ele no... É o único lugar onde vê que os carros ficam alinhados para não passar no buraco. São espertos. Isso não é bom. Estão a aldrabar o presidente da República, que a estrada está boa. As estradas não estão boas. Não sei onde costuma passar com ela. E aí, então, se há cristãos que escondem os erros aos responsáveis, estes também são culpados. Tem demônio, só querem dinheiro. Eu tenho pena que muitos estão no MPLA. Só querem dinheiro. Nós estamos nos dar conta disso. Há gente que não está lá para fazer nada. Como em todos os partidos, a gente não está lá para fazer nada. Há dinheiro. Se eles tiram dinheiro, alguns até ficam doentes e morrem. Quando já morreram que eles tiraram o dinheiro e ficaram doentes logo? Ficaram doentes. Uns eles tiraram o carro e ficaram doentes. Outros eles cortaram porque já não podem curar no país, no fora do país, também ficaram doentes. Então há coisas que nós precisamos de assumir, que Angola já hoje não pode mais falar do colono, nem da guerra. O esforço deve ser feito noutro sentido. Então, esta coisa aqui é o outro. Está aqui. Adão diz que é Eva. Eva diz que é a serpente. E vamos andar assim. Daqui a pouco o bispo vem aqui. Senhor padre, a igreja não está pintada. Isso aqui está sujo. Eu vou dizer, não, são os fiéis. São os fiéis. Os fiéis são os fiéis. Vamos perguntar aos fiéis. Não. Nós também fazemos contribuição. Deve ser o padre. Pronto. Ninguém vai assumir muitas vezes certas coisas. E nós precisamos, de facto, hoje de pessoas que assumam a realidade da vida. Cada um de nós tem que assumir o seu pecado. Veja como é que o Papa não se cansa de pedir perdão pelas atrocidades, pelos pecados da igreja. Alguns dizem assim, mas o Papa está fazendo isso por quê? Está a perder tempo, mas tem que ser feito. Alguém deve ter coragem. Aqui também em Angola passou a mesma história sobre o 27 de maio. Quase que a história até há 2 anos atrás. Ninguém queria falar disso abertamente, ninguém. Mas alguém tem que assumir, dizer que não, esta brincadeira tem que acabar e tem que se responder de outra maneira. A história tem que ser assumida. É assim. Eu creio que isso é importante para não empurrarmos como Adão os problemas aos outros. É a Eva diz que é a serpente. Depois o país fica como? E a igreja também depois ficaria onde? A última palavra é sobre a nossa padroeira. A padroeira, quando falamos de Imaculada Conceição, estamos a falar da mãe. Estamos a falar de uma mulher. E esta mulher teve um valor importante que é a pureza. A pureza, a sua virgindade. Sua virgindade. Hoje, lembra-me uma jovem que falava comigo, não em confissão, dizer que está a sofrer bullying sexual. Bullying sexual.
na escola. Os colegas descobriram que ela ainda era virgem, mas tinha namorado, era pecado. Virgindade, você namorado está virgem, o que é isso? Até começaram a insultá-la, vais ficar dura. Vais ficar dura. Dura. Eu não sei se há médicos aqui para provar que uma mulher que vai até o casamento virgem fica dura. Quem vai descobrir essa dureza também? Então estão a ver a bullying. Empurrar todos para fazer a mesma coisa. E a virgindade às vezes é mal interpretada. Só queremos virgindade para as meninas, para as mulheres. A virgindade é para todos. Um homem também, um homem pode conservar a pureza e casar-se virgem. Sim. Porque é uma das grandes condições para a saúde dos